Olá, eu sou a Nutriliette e hoje falo sobre os 12 segredos para você implementar uma alimentação verdadeiramente saudável. Primeiro, substitua os açúcares. Independente se é uma bebida alcoólica, se é refrigerante, bebidas açucaradas, bebidas com adoçantes artificiais, não importa. Tudo isso funciona como açúcar. Pão, pão de queijo, biscoito, bolacha, bolo, dieta de padaria, como eu costumo chamar. Tudo isso nada mais é do que glicose, açúcar na sua veia. Obviamente que nós sabemos que os carboidratos, eles são a nossa fonte de energia primária. É o que o organismo usa como energia inicialmente. Porém, da onde então nós podemos tirar mais energia, já que nós vamos retirar esses açúcares ou carboidratos que vão fazer glicemia, que vão fazer açúcar no seu sangue rapidamente? Boas gorduras. Quais são as boas gorduras? Flor de lótus, né? É a parte nobre, vamos dizer assim, do óleo de coco, azeite de oliva, as próprias castanhas, sementes, abacate, tudo isso são fontes de boas gorduras. O ghee, que é a manteiga clarificada, também são fontes importantes de gordura. E as gorduras, sim, são fontes de energia. Então, retira da sua vida os inflamatórios, o que vai lesionar os seus vasos sanguíneos e coloca aí gorduras. Boas gorduras são anti-inflamatórias. 2. Retire a falsa comida. Tudo que é industrializado, tudo que é feito pela indústria, que se assemelha muito à comida, não é comida. Então, isso nós vamos evitar. Os industrializados vão ter corante, conservante, acidulante, saborizador, tudo para deixar esse alimento, esse produto, o mais parecido possível com o alimento e que, obviamente, gere muito prazer, e é por isso que as pessoas acabam ficando praticamente viciadas por esses alimentos. Vale muito a pena você investir na sua qualidade de vida, porém, desde que isso não gere um estresse. Faça o seu melhor, que já está muito bom. Diminua os carboidratos que possuam glúten, principalmente. O glúten é ruim para todo mundo? É ruim para todo mundo. O glúten, ele vai estimular uma enzima no nosso intestino chamada zonulina. Essa zonulina, ela tem uma função, nosso corpo produz, que é frouxar um pouquinho as ligações, os botõezinhos que unem uma célula intestinal na outra. Algumas substâncias importantes precisam de uma certa frouxidão desses botõezinhos. Porém, a frouxidão em excesso, a abertura dessas Tiger Junks, desses botõezinhos, significa que o intestino passa então a perder a sua capacidade de selecionar realmente o que deve entrar no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea. Isso se chama leaky gut ou intestino hiperpermeável. Literalmente ele deixa entrar, ele para de selecionar o que realmente é bom para nós, o que realmente deve entrar no nosso sangue. Então, esse excesso de zonulina vai ser um problema. E o glúten, ele faz isso, ele estimula. Os estudos mostram que quando nós temos um consumo maior de glúten, essa zonulina está aumentada. Então, é bom, é ruim para todo mundo? É ruim para todo mundo. Vai depender do quanto você consome, da frequência com que você consome, de como está a sua qualidade de vida. Tudo isso deve ser levado em conta, não podemos esquecer. Que cereais então nós poderíamos usar? A quinoa, o trigo sarraceno e a aveia, se você não é celíaco, porque às vezes o celíaco ele tende a ter também uma sensibilidade à avenina, que é a proteína da aveia. Esses 3 cereais, eles podem estar presentes, mas o mais importante é que os cereais em geral não devem ser a base da nossa alimentação. Então, esqueçam aí essa questão do glúten, a questão onde que nós temos glúten? No trigo, tudo que é feito com trigo, na cevada, no centeio. Então, evitar o que tem glúten e comer de forma
moderada os outros cereais. Por quê? Porque eles tendem a gerar uma sensibilidade na maioria das pessoas. Então, eles não devem ser a base da nossa alimentação. Retire os óleos da sua vida. Então, boas gorduras, que são as gorduras dos alimentos, inclusive o óleo de nozes, o óleo de chia, o óleo de sementes e castanhas em geral, não é o indicado. Coma as sementes e coma as castanhas. Quando passa por um processo para transformar esse alimento em óleo, aí já tem uma oxidação. Então, não é o ideal nós consumirmos esses óleos, e sim o próprio alimento. Mas ainda é melhor do que os óleos industrializados que passam por um processo de refinamento, onde vai ter aí também uma substância que leva à desbiose. Então, óleo de milho, girassol, canola, nenhum é ideal. Todos eles vão passar por esse processo de refinação. Todos eles vão levar a uma desbiose. Todos eles são extremamente inflamatórios. Então, vamos substituir esses óleos por gordura de boa qualidade. A margarina, inclusive, não é comida. Então, entra ali naqueles produtos de falsa comida. Então, use a manteiga clarificada. Proteína de qualidade. Quais são as proteínas de qualidade? Existem as proteínas animais, existem as proteínas vegetais. Proteínas animais que são boi, carne vermelha, né? Carne vermelha, aves, peixes, porém, ovos, porém, esses alimentos têm gordura. Gordura atrai toxinas. Então, assim como as toxinas do nosso corpo se depositam no nosso tecido adiposo, nas nossas células de gordura, nos animais acontece o mesmo. Então, o ideal é que, se eu faço uso de proteínas animais, que são fontes também de gorduras, que seja a melhor proteína possível. De preferência, obviamente que no mundo ideal seria todas essas carnes ou ovos orgânicos, de preferência, né? Peixes não de cativeiro, peixes selvagens, né? Então de águas geladas, porque vai ter aí todas aquelas toxinas presentes como é que é o nome? Como é que se diz? Na ração. Todas as toxinas ou corantes presentes nas rações vão estar na carne desses animais, seja peixes ou seja aves ou carne vermelha. Então, quanto mais qualidade essa carne tiver, se não for orgânica, mas se você tiver a oportunidade de consumir de alguém que cria esses animais de forma mais solta e você puder comprar essa carne, melhor. O mesmo serve para o leite, o mesmo serve para os ovos. Existem também as proteínas vegetais, presentes nas leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, nas próprias sementes. Nem todo mundo consegue ter uma digestão adequada. Então, qual é a melhor proteína para você? Aquela que o seu corpo consegue digerir adequadamente, aquela que você não tem uma hipersensibilidade, ou que você não tem aí uma resistência, né, a esse alimento, não é indigesto para você. Então, a melhor proteína é aquela que você consegue assimilar adequadamente, seja ela vegetal, seja ela animal. Nem todos conseguem ter uma boa digestão das leguminosas, dos feijões, das lentilhas, do grão de bico. São pessoas que nunca vão conseguir ser veganas. Algumas, até no início, têm um certo desconforto, mas a partir do momento que regula essa microbiota, acaba conseguindo aí uma boa digestão. Porém, é importante que você entenda que nem todo mundo nasceu para ser vegano. Na segunda-feira eu vou falar muito mais sobre proteína, e aí só sobre proteína, inclusive a suplementação dessas proteínas. Tubérculos, mandioca, cará, inhame, principalmente a mandioca, ela é rica em fibras. Mandioca, batata doce é rica em fibras. Fibras são importantes para nutrir as nossas boas bactérias. As boas bactérias, elas se nutrem de fibras presentes nos alimentos. Então, nós precisamos nutrir essas boas bactérias.
O melhor horário para consumirmos carboidratos, assim como os cereais, assim como os tubérculos, é no final do dia ou à noite. Porque não vai ter problema fazer um pico de insulina aí. Já durante a manhã, se nós consumirmos carboidratos, nós vamos ter aí um pico de insulina que pode desencadear um aumento da fome ao longo do dia e você passar o dia comendo mais do que você deveria. Já à noite é interessante você estimular um pouquinho aí, até para auxiliar na absorção do triptofano, que vai formar serotonina lá no nosso cérebro e você ter um sono de melhor qualidade. Existe também os amidos resistentes, aqueles que não vão ser absorvidos, por exemplo, na banana verde. Vai nutrir a sua microbiota também, isso é muito importante. O que eu posso falar em relação aos lácteos? Lácteos também é uma fonte de proteína, inclusive. Porém, os lácteos, eles possuem a prolina, que é um aminoácido. Eu costumo dizer que o aminoácido é o vagãozinho de um trem, o trem é a proteína e o aminoácido é um vagãozinho desse trem. A prolina, ela é uma produtora de muco, Então, nem todo mundo vai conseguir fazer uso dos lácteos, principalmente queijos, que tem mais proteína do que o leite, que tem mais açúcar do leite, Então, a caseína, que é a proteína, e tem várias proteínas, e é diferente do açúcar do leite, Que é a lactose. Então, nem todo mundo vai ter. Algumas pessoas vão conseguir digerir a proteína do queijo presente no queijo não pasteurizado, não industrializado, assim como o iogurte, que também facilita. Porém, todo produto lácteo pasteurizado e industrializado, ele vai ser extremamente tóxico, torna as proteínas ainda mais tóxicas. Então, é interessante, que você consuma, se você tiver uma boa digestibilidade, o queijo fresco, porque vai ter ali lactobacilos, vai ter ali bactérias que já iniciaram o processo de digestão. Se for um queijo maturado que não seja pasteurizado também, já não vai ter mais aí os trenzinhos inteiros, vão estar os aminoácidos, que são os vagõezinhos, ok? O iogurte é de fácil digestão, assim como a manteiga. Manteiga é ok, porque é só gordura, principalmente se você consumir a ghee, que é somente a parte gordurosa do leite, que é a melhor parte do leite, que é a parte gordurosa. O iogurte, ele também é fermentado, então pode também ter uma boa digestão aí, mas lembrando que cada um tem a sua individualidade. Então, o mais importante nessa questão aqui é observar se você realmente tem uma boa digestão. E aí cabe a autoavaliação, Olhar e observar qual é a resposta do seu corpo a cada um desses alimentos. Independente do alimento, qual é a resposta que o seu corpo dá. Se possível, nós deveríamos consumir mais orgânicos, Mais orgânicos, mais nutrientes, mais sabor e menos venenos. Incluir ovos, carnes e peixes também orgânicos sempre que possível, Por conta daquela gordura que é rica em toxinas. As toxinas, elas têm uma atração por gordura. O mercúrio tem uma atração por gordura no peixe, Então, peixes selvagens e peixes menores, como a sardinha, por exemplo, que não vai comer outros peixes, então a concentração de mercúrio, de metal pesado, que vai estar presente nela é muito menor do que um peixe grande que come várias sardinhas, que come vários peixinhos menores. Outra questão é a questão do cozimento, Como que nós preparamos esse alimento? Nós podemos preparar esse alimento de uma forma a produzir muito mais glicação, muito mais inflamação, muito mais espécies reativas, de oxigênio, quanto frito, micro-ondas, que muda a informação do alimento e as nossas células passam a não entender qual é a informação. Não existe comunicação do alimento com as nossas células depois que elas passam pelo micro-ondas. Então, evite o micro-ondas, não tenha micro-ondas assim como eu em casa. Fritura de imersão, quando não tem contato
contato com o oxigênio, o alimento fica realmente abaixo da gordura, tem muito óleo em cima, faz menos glicação do que um chapeado que tem mais oxigênio. Então ali vai ter muito mais glicação. O que é glicação? Caramelização. Assim como fica dourado, crocante, as membranas das nossas células também ficam crocantes, endurecidas, enrijecidas, não tem troca, né, de entrada de nutrientes e saída de catabólicos, de restos de reações químicas que aconteceram na célula para o exterior para serem drenadas, né, pelo nosso sistema linfático. Então, o ideal é que seja cozido, que não seja muito crocante, que não seja muito dourado, né, porque isso vai gerar inflamação. Você já vai estar comendo literalmente inflamação. Frutas. O que podemos dizer das frutas? Comemos ou não comemos frutas? As frutas já foram muito modificadas geneticamente, né? Então, aquelas frutas nativas ainda, menos doces, como acerola, pitanga, cupuaçu, essas frutas, né, mais exóticas, menos doces, é mais interessante do que a banana, por exemplo, que é mais doce, não tem mais semente, né? Ela já foi muito modificada. Então, sempre que possível, evitar comer frutas com alimentos. As frutas foram feitas para comer isoladamente e, de preferência, que elas não sejam frutas muito doces. E as selvagens, as silvestres ou as nativas, ainda melhor. Tempere bem os seus alimentos, né? As ervas, temperos, especiarias, elas dão muito mais do que somente sabor nos nossos alimentos. Elas realmente têm uma ação funcional no nosso corpo. Então, abuse dos temperos. Tempere muito bem os seus alimentos. E, para finalizar, o 12º segredo. Escute o seu corpo. Mais importante que tudo é você escutar o seu corpo. Qual é a resposta que o seu corpo tem em relação aos alimentos que você ingere? Existe uma individualidade, até em relação aos próprios temperos. Cúrcuma é muito bom, mas geneticamente vai ter pessoas que não vão ter uma reação, não vão responder ou não vão conseguir uma boa absorção delas. Existem formas também de consumir que facilita muito mais a absorção. Então, tudo isso a gente tem que observar. Leve sempre em consideração, independente de qualquer coisa, o que o seu corpo diz. O nosso corpo fala, cabe a nós escutar. Se fez sentido para você esse conteúdo, todos os dias eu trago um conteúdo novo aqui. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Se gostou do conteúdo, compartilhe com quem você acha que iria acrescentar algum valor.